Boa noite, pessoal. Seguindo o nosso estudo, Roda da Vida, como caminho para a lucidez. A gente vai iniciar com as preces da nossa sadhana, uma vez em português e duas em tibetano. Eu vou compartilhar a tela com vocês, sempre como um modo da gente estabelecer a nossa motivação, né? Não é uma coisa simples, a motivação vai do começo ao final da prática do caminho. Então é sempre bom a gente cada vez ir refinando mais a nossa motivação. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. Ojenye Jansan Pe Mai Gesar Don Pola Yansen Choki no Drumni Pe Ma Junne Je Sudra Kurdu Kandro Man Pe Kur Chichi Je Suda Druki Jinji Lok Chu Shek Su Song Guru Pe Ma Siddhi Hum Orjin Yujinu Jansan Pemai Gesardon Pola Yaten Choki no Drumni Pema Junne Jesu Ordu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadruki Jinji Lobchi Jesu Som Guru Pema Siddhi. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam Lajam Chubardu Dani Chapsu Chidagi Jing So Jinpe Sonan Chidro La Penche Sanje Drukashok Sanje Chodam Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jing So Jing Pe So Nan Chi Drola Peng Chi Sanje Drupa Shou. Muito bem, pessoal. Então, vamos comprar uma posição para a gente fazer a nossa prática. Você vai fazer um período de 15 minutos. Posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros relaxados, soltar o semblante, a face bem descontraída. São algumas respirações profundas, conscientes.
Você pode eleger um foco para a sua prática. Você pode trazer a mente ao momento presente, acompanhando o fluxo natural da sua respiração, seja no abdômen ou nas narinas. Esse pode ser o seu foco. Você pode também observar a sua energia, os lungs, enquanto ao fluir natural da respiração. Lembre-se que a nossa prática de shamatha, permanência serena, é um modo de docilizarmos a nossa mente, de nos familiarizar com o fluxo que opera em nossa mente. Você vai deixar cair corpo e mente. Manter-se presente, consciência imóvel, como uma testemunha, observando o movimento, o surgir, a dissolução de todos os fenômenos que apareçam em sua tela mental. Não é necessário forçar um tipo de operação mental. Não é necessário congelar o processo da mente, parar os pensamentos. O importante é perceber o surgimento, não se perder no fluxo de inúmeras ideias, de bolhas. Da sua mente, uma consciência lúcida que observa imagens, sons, de modo a não estar preso ao fluxo. Nós vamos exercitar essa liberdade de não precisar responder de modo autômato, responsivo, livre de apego ou aversão. Vamos seguir em silêncio os minutos até completar este período.
Tudo bem, pessoal? Voltando. A gente junta as mãos, a gente faz uma reverência ao local que acolheu a nossa prática, que acolhe a nossa prática, e também aos praticantes, né? Que sustentam essa energia também. Muito bom. Muito bem. Foi demais, foi pouco, foi rápido. A sensação de tempo é completamente abstrata, né? A gente que constrói, né? Às vezes parece que é muito rápido, às vezes parece que é muito demorado. Fizemos 15 minutos de shamatha. Sempre é bom perceber, né? Lembrar que é um equilíbrio entre o relaxamento e a vivacidade da mente, e que a prática é voltar, a prática não é pausar a mente, né? Não tem isso de parar os pensamentos, né? A gente quer treinar, voltar a estar lúcido sobre os processos mentais, sobre o que está se passando na tela da mente. O maior problema é a gente ficar submerso, né, cooptado pela história e esquecer o que está se passando. Então, o nosso treino é estar lúcido sobre o que está acontecendo. Surge o gatinho, a gente percebe o gatinho. E não se esquece que está observando. Daí é isso, daí vai surgir muita coisa na nossa mente. Surge a história que a gente está passando no trabalho, a história na nossa família, qualquer questão, né? Então, alguma coisa da nossa energia que a gente, como é que eu vou dizer assim, tem um certo desconforto. Quando a energia, os longos estão, de uma certa forma, desequilibrados, vamos dizer assim, colocar essa palavra, ele propõe imagens na tela da mente, como se a gente tivesse que buscar a fazer algo fora para equilibrar os longos internamente. E daí o nosso treino é a gente voltar a equilibrar a energia e perceber que aquilo que está sendo produzido na nossa mente é uma construção. Aquilo é vazio, é luminoso, não tem nenhuma substancialidade ou uma obrigatoriedade de acontecer, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguém dormiu? Pode dormir também, não tem problema. Às vezes está tão cansado, né? Ai, ai. Então vamos lá, a gente está vendo os capítulos que tratam da segunda nobre verdade, sobre as causas do sofrimento, que na psicologia budista são os 12 elos da originação dependente. A gente já olhou os três primeiros, lembram a vidya, a cegueira, a não visão, a sensação de concretude da dualidade, quando a gente sente dual, sujeito, objeto, né? E aí o exemplo que o Lama dá para nós é o cubo. O cubo é uma construção, ele não está no papel. Então é isso que a gente vai olhar. Coemergência entre o objeto, que seria o cubo, no papel, e o sujeito, aquele que observa o cubo, que apreende o objeto. Lembra? Então, o objeto não é uma coisa separada do observador. Isso que nós olhamos no primeiro elo, em Avidya. O segundo elo foi samskara, a gente estava olhando as marcas mentais. Como é que dentro de inúmeras possibilidades a gente acaba escolhendo algumas? Lembram disso? E aí o exemplo é o oleiro, ele é o que vai fazer o pote, né? O vaso. Então ele tenta muitas coisas e aí ele acha que aquele é o pote, que é o pote que tinha internamente. Ele tenta reproduzir aquilo fora. São as marcas mentais, né? E aí no final, a gente olhou na semana passada Vijnana, e é o terceiro elo. Vijnana é a consciência dual. Então, a
partir das marcas mentais, eu olho no entorno, escolho algumas, e a partir do momento que eu escolho, eu surjo como aquele que fez aquela escolha. E aí surge uma identidade. Eu tenho a Laia Viginana, que é o depósito das consciências, muitas possibilidades que eu posso escolher. A gente poderia falar na linguagem ocidental, um inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Muitos arquétipos, possibilidades que eu posso acessar e manifestar. Eu escolho algumas coisas, então eu escolho um time de futebol, eu escolho uma religião, eu escolho, sei lá, uma forma, uma tribo, uma forma de pensar, de ler, de me vestir, qualquer coisa. Eu estou compondo uma identidade. Essa identidade surge a partir do momento em que eu identifico os objetos, o alaya, e aí surge o Vijnana, que é a consciência dual. Então, eu sou aquele que gosta de me vestir assim. Eu sou aquele que gosta de fazer tais leituras. Eu sou aquele que. E aí eu vou me definindo a partir dos objetos. E aí tem uma sensação de reificar o eu. Parece que existe esse eu em algum lugar. Eu não sei aonde. A gente não sabe aonde apontar, mas tem uma sensação de que ele está atrás do olho, dentro da cabeça, alguma coisa, não é? Só que se a gente for olhar com a meditação analítica de Vipassana, a gente vai tentar encontrar e a gente não encontra algo que eu possa dizer que seja substancialmente é um eu. O eu é sempre algo relativo, sempre é uma construção. É um eu, vamos dizer assim, na dependência de algo. Então, por exemplo, quando nasce o filho ou a filha, nasce a mãe. Então, não existe a mãe, o eu mãe, em si e por si. A mãe existe na dependência do filho. Assim como nasce o filho, nasce a mãe. E depois a gente vai vendo outras sequências, né? No, no casal, no trabalho, aonde a gente estiver, vai perceber que a gente não surge, não existe, por exemplo, o chefe do trabalho se não existir os funcionários. Dá para entender isso, gente? A gente pode pensar que aquele é o chefe em si e por si, mas não é. Não tem como surgir isso. Então, nós sempre vamos surgir nas relações. Por isso que o Dalai Lama sempre fala, nós somos animais sociais, né? Então a gente está sempre se construindo na forma que se relaciona com os seres. E aí, Vijnana, é isso que a gente procura, então, estabilizar uma sensação de um eu a partir de objetos. Daí a gente começa a comprar, ou assim, compor a nossa casa, por exemplo, os livros. Antigamente tinha CD ou disco, hoje também tem, né? Então você vai compondo aquilo que você vai dizer que são meus ou que são características daquilo que eu gosto, que eu surjo como. Entendeu? Deu para ter uma ideia geral, assim, quem não estava, né, nos outros encontros, então a gente está olhando o segundo capítulo do livro da Roda da Vida e trata da segunda nobre verdade sobre as causas do sofrimento. Na psicologia budista, as causas do sofrimento, elas são descritas pelos 12 elos da originação interdependente. Os 12 elos são camadas que a gente vai agregando com a nossa experiência, momento após momento. Surgiu primeiro a vidya, a sensação de dualidade, separatividade. Depois surgem as marcas mentais, samskaras, que a gente pode lembrar de scar, né? Que é cicatriz, é como se fosse isso. São cicatrizes, ou seja, são escolhas que a gente endureceu, sabe? A gente sente como se aquilo fosse, por exemplo, eu risquei em algum lugar e aquilo se tornou como se fosse uma coisa sólida, real, verdadeira, fixa.
E a partir desses samskaras surge Vijnana, que é a consciência dual. No livro, ele tá colocando, né, elo por elo. No número 3 que é o Vijnana, ele coloca embaixo só consciência. Mas eu acho melhor, quando vai traduzir, colocar consciência dual. Porque não é a consciência primordial, por exemplo. Não é Rigpa. Não é a nossa verdadeira natureza que ele está descrevendo. Ele está descrevendo a mente estreita, a mente particular, a mente que surge a partir de uma bolha. Na linguagem que o Lama tem utilizado nos últimos anos, é como se fosse a sétima consciência, a identidade. A oitava consciência é a bolha, é a paisagem sutil mental, né? A sexta consciência é aquilo que a gente raciocina, né? Os encadeamentos, as ideias, como é que minha visão estratégica. Isso é a sexta consciência. E as outras cinco, as cinco primeiras, tratam dos sentidos, né? Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo. E daí a sexta é a mente. E agora hoje nós vamos entrar então em Namarupa, é o nome e forma. É o quarto elo da originação dependente na página 53. Até aqui alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação do que a gente tem conversado? Tudo bem? Acho que o gatinho da Iris quer conversar com a gente. Ele estava olhando para a tela. Quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Nome e forma. Daí vocês vão ver a imagem do barqueiro. Olha lá. Levando talvez um casal. Parece uma coisa meio Veneza. Laia, larana, laia, larana. Não é mais ou menos isso. Então, como é que a gente faz isso daqui? O que acontece, ó? Depois que eu gerei a minha consciência, eu vou procurar estabilizar a minha consciência em alguma coisa. Isso daqui está mostrando a procura de algo para estabelecer uma fundação, uma solidez para o eu. Entende? Ele está procurando nome e forma. Então é mais uma camada. Primeiro, a dualidade, a vidya. Segundo, samskaras, as marcas mentais. Terceiro, vijnana. Quando o vijnana surge, ele ainda é sutil, ele é etéreo, ele não tem um corpo. Agora ele vai começar a buscar um corpo onde ele possa estabilizar aquela experiência de mundo. Já temos três marcas sutis operando: Avidya, Samskara e Vijnana. Surgimos com uma identidade, mas ainda não temos materialidade. Quando entramos no quarto elo, inconscientemente, descobrimos que certas coisas movimentam energia atraindo e outras não, e que os objetos movimentando energia têm o poder de sustentar estados mentais específicos. No quarto elo, Namarupa, nome e forma. Em sânscrito, significa nome, né? E rupa, forma. É isso aí, nome e forma. Porque tem um asteriscozinho lá no final, né? Um númerozinho. Então, no quarto elo, Namarupa, o nome e forma, ainda não temos o objeto, mas começamos a desejá-lo. Por isso é simbolizado por um barqueiro vagueando em um rio. Há a aspiração de chegar a um objeto específico para sustentar um estado mental específico. Como sabemos que encontramos o objeto certo? Isso é quando brota a energia. Existem abundantes exemplos para esse processo. Gosto mais de lençóis azuis, ou prefiro carros grandes, ou não gosto de acordar cedo. Experimentem passar pelos shoppings observando isso. Vocês vão perceber que cada objeto desperta uma reação. Quando divagamos em nossos sonhos, também surge a energia que nos atrai a situações e objetos. Com Namarupa, nome e forma, começamos a operar com o fato de que certos objetos, percebidos como externos,
nos remetem à sustentação de aspectos sutis, percebidos como internos. Os aspectos sutis flutuam, mas se colocamos objetos que nos evocam esses aspectos sutis, fazemos com que se tornem mais permanentes. Os aspectos mentais abstratos se beneficiam de uma materialidade. Por esse motivo, por exemplo, procuramos lugares serenos quando queremos nos acalmar. Então, o que é muito. Eu até pensei isso, por exemplo, se você vê uma imagem do Buda, uma estátua do Buda, você tem a tendência de sustentar um estado mental mais tranquilo, certo? Ou não? Depende da pessoa, né? Da marca mental que ela tem, do Vijnana. Mas, se você está dizendo para pessoas que praticam aquela tradição, ela vai sentir uma certa paz quando ela vê uma imagem, ela entra num templo, ela entra num ambiente sutil. A materialidade ajuda a apoiar essa estabilidade da experiência sutil. Quando presenteamos alguém, também é assim. Damos um presente com a intenção de gerar um estado mental no outro. Em um nível profundo de observação, podemos perceber que oferecemos um estado mental ao outro. Olha que legal aí. Então, o que a gente oferece para o outro é um estado mental, não é o objeto em si. O objeto é como se apoiasse aquela operação. Namarupa, nome forma, produz a experiência de que morreremos quando perdermos algo precioso. Nós nos identificamos com certos objetos, sejam eles concretos ou abstratos, porque eles fazem brotar em nós uma energia que nos dá a sensação de existirmos. Isso aqui é crucial, assim, a energia que nos dá a sensação de existirmos. No momento em que tudo desmorona, surge o pavor da dissolução. Vamos usar como exemplo alguém que perdeu o marido ou a esposa, ou o filho, ou o emprego, ou a casa. A pessoa se pergunta: o que eu faço? Quem eu sou? Eu sou alguma coisa? Para ela tudo fica cinza, né? Empalidece. Nada mais tem o valor ou atração que possuía antes. O mundo morre, desaparece. A pessoa vagueia, flutua. Se tirarmos todos os aspectos que estabilizam nossos estados mentais, isso pode realmente acontecer. Quem já viu, né? A pessoa pode ser uma coisa mais simples, como perder o emprego, ou como perder uma casa, ou numa separação, ou mesmo na morte de um filho, por exemplo. Quem viu isso, a pessoa fica muito, muito desacorçoada, né? Ela não tem, parece que tira o chão. Todos nós já tivemos alguma experiência de tirar o chão, né? Então é isso que o Lama está dizendo. A gente perde aquela sensação de existir. E isso é que dá o sofrimento. O objeto em si, ele ajuda a gente a ter uma sensação de existência. Quando morre uma avó, por exemplo, uma mãe, né, um pai, um avô, é como se a gente estivesse morrendo uma parte de nós também. Porque as lembranças, as relações, tudo aquilo que aconteceu em relação com aquela pessoa, é como se você guardasse e a outra pessoa guardava. Daí a outra pessoa desaparece. E aí aquilo vai morrendo junto. Então uma parte de nós vai morrendo. Por exemplo, morreu, se você não tem mais vô e vó, morreu o neto. Você não tem mais a identidade de neto. Dá para entender? Ela não existe mais, ela não se sustenta mais. Eu, eu continuo, tô trocando isso, não tenho mais vovó, mas continuo, viu, Gabi? Acho que tem a questão da identidade em si, mas eu ainda tenho a sensação, então essa identidade continua, não, não sei se esse exemplo, enfim, me pegou, sabe? Porque eu tenho outra percepção, assim, eu continuo sendo, sabe? Me dá essa sensação. Aí a identidade também, né? Mesmo que a avó já foi, ela existe em algum lugar. Mesmo que o É. vô já foi, ele existe em algum lugar.
em termos de materiais concretos, a gente não tem mais, né, como se relacionar com aquilo. Mas internamente, a marca mental, ele tá lá, né? O avô tá lá. E tem pessoas também que fazem isso, esse papel também, né, Du? Mas é interessante de pensar isso, quando a gente vai, são mundos que vão desaparecendo, assim. Por exemplo, a nossa adolescência, pensa como morreu o adolescente, né? Todos os as pessoas que a gente convivia, provavelmente, raramente uma ou outra pessoa ainda está no seu círculo, assim, que você tem contato, né? Então, aquele universo que parecia ser tão sólido, né? Desapareceu. E aí depois, mesmo a faculdade, né? Então, assim vai. É interessante, aquilo era muito real, muito sólido, e de repente desaparece, né? O Então, Gabi, é mundo isso, não morre. dá a sensação de desaparecer, né? Ah, Não como dá. que é, Du? Assim, eu não sei se, enfim, esse eu não estou pegando muito bem, né? Mas aquilo continua como energia interna, né? Então, não sei se a questão, o desaparecer é, no mundo mais grosseiro, né? Mas nesse mundo sutil interno continua. Sim, a gente pode sonhar com aquilo também, não é, Du? Sim. É que É, quando você fala desaparecer, para mim o que que é a substancialidade ali daquilo, né? Não é só o externo isso. também. Porque o que que é desaparecer? Desaparecer é de uma concretude, vamos dizer assim, de uma solidez, de algo que é um mundo, vamos dizer assim, uma materialidade. Mas num sonho, aquilo nunca vai desaparecer. Não tem nada que possa desaparecer, não existir, porque ele pode surgir. A gente pode, de repente, perceber que a gente está sonhando, né, com o mundo, já que para nós aquilo já se dissolveu, vamos dizer assim, na experiência da materialidade, né, no bardo dessa vida, vamos dizer assim, né? Mas vamos seguindo, vamos ver no que o Rama está querendo mostrar para nós, né, Du? Então, o mundo morre, desaparece, a pessoa vagueia, flutua. Se tiramos todos os aspectos que estabilizam nossos estados mentais, isso pode realmente acontecer. É como se Namarupa, nome e forma, fosse os mais diversos espaços de possibilidades. Temos os espaços e dentro deles há o que é possível e o que não é possível encontrar. Estamos limitados a encontrar aquilo que nos permitirmos encontrar, aquilo que reconhecemos. Mas o mais importante é perceber que Namarupa também é luminosidade. Vamos virar aqui, agora está na página 54. Esse é o elo que está aí. Frente e verso, né? A página, a folha, duas páginas. Podemos eleger um Namarupa para um local, nome e forma, né? Por exemplo, podemos imaginar que um espaço seria uma boa escola para crianças. Se uma professora estivesse conosco e ouvisse nossa aspiração, suspiraria com um ar sonhador. Isso significa fala, emoção. Nesse momento, nós e a professora começaríamos a pensar onde seriam as salas de aula, a diretoria, a biblioteca, etc. Mas poderia chegar outra pessoa e ter a ideia, por exemplo, de construir uma clínica no mesmo espaço. E os médicos e terapeutas que porventura ouvissem tal ideia diriam: Oh, é uma clínica, que boa ideia. Apenas trocamos o conteúdo e fica claro que Namarupa, nome e forma, é uma forma de operação da luminosidade da mente, da criatividade da mente, né? Simplesmente criamos tudo de outro jeito. Puxamos uma grade referencial e tudo aparece. Puxamos outra e tudo novamente aparece. Essas grades são luminosidade. Namarupa também pode ser reconhecido como manifestação da luminosidade. O terceiro e quarto elos têm que ser explicados juntos. No terceiro elo, temos experiências de energia.
né, em termos de vigilância da identidade. Você pode se imaginar sonhando. A mente livre dos sentidos físicos é uma mente que se assemelha ao sonho. Os elos antes dos sentidos físicos são etapas de sonho, onde temos a possibilidade de imaginar objetos. Alguns desses objetos imaginados podem produzir em nós embriões das emoções. Ainda não são emoções no sentido de apego, são embriões que se manifestam com mais ou menos brilho. A partir desse ponto, nos sentimos realmente existindo. A falta disso é muito parecida com aquelas fases da nossa vida cotidiana, quando tudo está muito tranquilo em casa, meio sem graça, né? Tá meio morno, sem brilho, né? Achamos que precisa acontecer alguma coisa que produza um brilho. Então, a gente está meio morno, assim, naquele marasmo, né? Daí você fica buscando alguma coisa que seja um brilho. Eu me lembrei agora do um amigo, na época que eu estava na faculdade, no primeiro ano, acho que foi isso, e eu morava numa república, e meu amigo, ele fazia engenharia da computação. E daí ele estava numa fase assim também, que estava meio uma coisa meio marasmo, meio assim, nem estava muito alegre, nem muito triste, aquela coisa, né? E aí ele saiu para caminhar. E ele estava pensando assim, nada acontece na minha vida, tudo tá muito igual, né? Muito marasmo e tal. Aí, naquele dia que ele saiu, estava pensando isso, na frente dele, um carro capotou, caiu, explodiu, uma coisa absurda, assim. Foi uma coisa muito... Tirou ele do chão, assim, daquela sensação, assim. Ele não acreditava, né? Como é que aquilo podia acontecer? Eu só me lembrei agora disso, assim, como é que a gente constrói a experiência, né? E a vida vai mostrando muitas coisas que estão além do nosso controle, né? Ai, ai. Não sei se foi um bom exemplo, mas foi uma O experiência Gabriel, muito maluca, né? Ai, ai. Hum, eles brincam por aí que quando sua vida tá muito tranquila, é pra você comprar um carro velho. Aí ele vai começar a te dar um monte de problema, um monte de dor de cabeça. Daí você vai é, ter o que se incomodar. ou você vai valorizar a tua vida, tá? Eu já vi isso também. Você só vai valorizar a sensação de bem-estar quando você não tem dor de dente. Porque quando você tem a dor de dente, daí você vai lembrar, putz, como era bom. Mas agora que você está sem dor de dente, você não fica pensando, nossa, que bom não ter dor de dente, né? É, mas vamos seguir aqui. Então vamos lá. Vocês entenderam isso que o Lama estava trazendo para nós? Ficou muito bom, né? Chega num espaço e aí, dependendo do referencial que a pessoa adota, ela constrói de forma luminosa a experiência. Então, se eu tenho dentro de mim o professor, a diretora, né, eu olho para aquele espaço, nossa, vai ficar muito bom uma escola aqui. Aqui é biblioteca, escola, secretaria, salas, assim vai. Se eu tenho terapeuta, um médico, né, um psicólogo dentro de mim, então, nossa, isso vai ser uma clínica. Aqui vai ser onde vai recepcionar, aqui é o setting terapêutico, aqui aí vai. Você vai construir o ambiente. Qualquer coisa, então, vai ser um escritório de advocacia aqui. Então, é sempre aquilo que você tem dentro, você projeta e constrói na experiência. Então, na Marupa, ele fala que é bom a gente estudar junto o terceiro e o quarto elo, porque a identidade, que é o Vijnana, a consciência dual, é como se fosse aquele que pensa: aqui é uma clínica. E aí eu estou procurando o espaço para poder ter a experiência estabilizada. Entendeu? E aí isso é o movimento de Namarupa. Esse é o quarto elo. E daí parece que a gente Legal. busca no mundo concreto, né? Estabilizar aquela experiência. Muito bem, vamos chegar Gabriel, aqui. Oi? só, eu só queria fazer uma observação. Que Eu acho essa frase, assim, para mim até enigmática, um pouco assim. Estamos limitados a encontrar aquilo que nos permitimos encontrar
aquilo que reconhecemos. E ela já, para mim, ela conecta com a ignorância, né? Primeiro elo lá é a ignorância. Então, a partir de lá, a gente já está se limitando. Porque quando a gente chega nesse elo na nome forma, que nem você falou, parece que é um, parece que é um sonho. A gente está sonhando com coisas que a gente quer concretizar, materializar. E aí, esse sonho parece, quando a gente está sonhando com as coisas, né? Ao contrário da morte, a gente, esse sonho parece bom, parece feliz, assim. Quando fala, um professor sonha com a escola, o terapeuta sonha, parece uma coisa legal pra gente, né? Só que aí a gente já tá, nesse sonho, a gente já tá perdido nessa ignorância, nessa limitação. E, e o que me pega, assim, que eu acho enigmático é exatamente que como é que a gente, como é que a gente vê aquilo que a gente não vê, né? Não- Claro, aqui ele não tá dando essa resposta. Ele só tá contando que a gente não vê, além da nossa limitação. Mas Sim. essa chave, assim, né? Onde tá isso tudo que eu não vejo? E que poderia ser, e que eu não sou, nem sonho em ser, né? Eu acho também, da gente perceber que tem um ponto cego já é muito bom. Porque, no geral, a maioria não percebe isso. Parece que eu tô vendo a realidade. É isso aí que é. Mas que, no fim das contas, a gente só vê o que é possível ser visto, né? Não tem como ver alguma coisa que esteja fora do meu espaço de possibilidades. Então, se eu me construo naquela realidade, naquele mundo daquela forma, eu não consigo ver outra coisa. O exemplo que o Lama sempre dá é o do jogo, né? Se eu sou o jogador de xadrez, eu só vejo o xadrez. Eu só vejo as possibilidades inerentes daquele jogo. Dá para entender? Como se a gente não visse outra coisa. Ele sempre fala a questão também do Wittgenstein, né? Que eu só vou pensar aquilo que pode ser pensado. Tipo, eu só consigo ver aquilo que está sendo proposto, sabe? Assim, a mente não consegue ver alguma coisa que esteja além daquilo que ela foi introduzida, vamos dizer assim. É enigmático mesmo, como é que a gente vai soltar? Vai ter que dissolver a sensação, a experiência dos 12 elos. E vai ser na sequência, né? A gente está vendo do primeiro ao 12º como é que constrói a experiência cíclica, né? E depois o que o Buda fez, o que nós vamos tentar fazer, nosso treino é ir do inverso, do 12º para o primeiro. E decompondo, dissolvendo para retornar num espaço aberto de possibilidades antes de ter se construído como uma experiência, como uma existência, como uma identidade. E ainda assim se manter-se lúcido, né? Não achar que está assim num limbo, né? Como se não fosse uma coisa amorfa, não é isso também. Muito bem, vamos seguindo aqui. Se tiver muito complexo, vocês avisem, intercedam, falem, reclamem, critiquem, façam como a Du. Não concordo. É muito bom. Tô Eu brincando, viu? continuo sendo netinha, Gabi, ainda não. Brincadeira, viu? Essa gente que não abandona o passado. O passado está vivo em mim. Eu reconstruo ele todos os dias quando eu revisito, né? Passado não, presente, tá? Não vem não. Presente, vivo. É, muito bem, vamos seguir então. No terceiro e quarto elo, então, achamos que precisa acontecer alguma coisa que produza um brilho. No terceiro e quarto elos é como se estivéssemos em um sonho meio morno, não tem nada, mas de repente surgem coisas que produzem brilho. Quando essas coisas surgem, temos uma sensação de existência, de que existimos. Isso produz uma dimensão sutil de apego, que não é apego a um objeto, porque ainda não temos objetos,
É apego a sonhos, a visões. Como temos apego a esses sonhos e visões, surge a aspiração de termos um meio de estabilizar esse sonho. Todos nós temos aspectos internos, dos quais às vezes nem nos damos conta, que nos fazem mais felizes ou menos felizes. Por exemplo, vamos a uma galeria de arte, olhamos diferentes quadros, de repente, vemos um e dizemos: Oh, que bonito! Brota um brilho. E pensamos que é o quadro que tem esse brilho. Compramos o quadro, levamos para casa, colocamos na parede. Cada vez que olhamos para o quadro, brota o brilho. Mas com o tempo, essa sensação se desgasta. O ponto importante aqui é o momento em que aspiramos algo que estabilize a energia que desejamos manter. No terceiro elo, temos as experiências de energia. Então, aspiramos que elas retornem, apareçam. É quando surge o quarto elo, a aspiração de encontrar algo que estabilize nossa energia. Essa aspiração vai produzir os sentidos físicos, que são o quinto elo. O quarto elo é uma ponte ligando o mundo abstrato do mundo concreto. Então, é esse que é o ponto, né? A gente está ainda, então, os três primeiros elos e o quarto também, né? Eles são o mundo sutil. Depois que vai surgir a sensação de um corpo, né? No quinto elo. Por isso que o budismo é bem contraventor, né? Nesse sentido, porque na física, na filosofia, né? Natural, a maneira como o cientificismo descreve, é o corpo que produz a mente. Então, é do cérebro que emana a consciência, mais ou menos assim. E no budismo é o contrário, é da consciência que surge o corpo. É meio estranho, né? Na nossa mente, a gente acha que a mente vem do cérebro, ainda que não tenha nada comprovado, né? Que a gente consegue pegar lá placa de Petri, né, e fazer observar dali o tecido nervoso emitindo uma consciência. Não existe isso, né? Nenhum lugar, não tem como comprovar. É claro que existe uma correlação. Se você lesar o seu tecido cerebral, vai dar complicações em termos cognitivos, em termos, né, do pensamento abstrato, assim por diante. Mas a questão maior é que eu não posso dizer que o cérebro é a mente é o cérebro. Não tem isso. Eles estão correlacionados, mas uma coisa não é a outra. E no budismo é isso. Então, primeiro surge a mente dual, separada, e depois a gente aspira um corpo. Daí que nós vamos produzir o corpo. Pode falar, Du. Ô, Gabi, deixa eu só fazer uma ponte, aproveitar, né, entre o abstrato e o concreto aqui, mas de uma outra maneira, assim, e desculpa se talvez fuja, tá? Mas é que esse negócio que você comentou, né, entre é da mente que surge o corpo. Então, no processo de morrer, pelo menos do corpo físico, a mente, ela se desfaz ou se desliga, enfim, e daí o corpo se desliga? É essa a ordem? Se desvincula do corpo. É isso mesmo. A gente vai tendo um colapso dos lungs. Então, a Aham. energia vai se dissolvendo e não tem mais como sustentar o vivo naquela materialidade. Porque se não tiver energia vital, o corpo não se sustenta. Uhum. Então, Tá. Eu tô a pensando mente no, né, nos meus, nas dos pessoas que eu pacientes, acompanho, é isso né? aí, é É, isso aí, é. Então, a é, mente primeiro é que é uma coisa mais complexa, né? A gente está é, tentando falar de uma maneira é que mais, assim, enfim, foi mais meu dia inteiro hoje. superficial. Hoje viveu isso? Hoje foi o dia inteiro, assim, O gente. dia inteiro. Gente Enfim, eu morrendo. trabalho com pessoas que estão morrendo, né? Eu sou paliativista. Aí hoje a porteira estava aberta ali Do mundo dos espiritual. reinos ali, sabe? Hã? Do mundo espiritual. Todo mundo partindo, É, enfim. fazendo a É, passagem. No é. universo, no planeta, é assim. O mundo nasce,
Se a pessoa nasce, ela vai morrer. Senão não tem. Se você só não vai morrer quem não nasceu. É inevitável isso, faz parte. Agora a questão é essa, como é que, o que que a gente faz na hora da passagem, né? Tem muitas descrições. Tem um livro legal do Shagdu Rinpoche que você pode procurar, que ele fala sobre a morte. É muito bom. E mas a descrição é essa, assim, começa a colapsar todos os lungs, então a energia. E aí a mente ela já não consegue mais se sustentar ali. Então é assim, ó, vem um peso, o corpo fica pesado, o elemento terra perde energia. Depois começa a drenar líquido, porque já não se sustenta mais o elemento água. Aí depois começa a secar, porque o fogo aí vai apodrecendo. Então tudo vai acontecendo, vamos dizer assim, uma sequência após a outra. Aí para a respiração, acaba o elemento ar, vai entrando em colapso. Então, os elementos é como se fosse uma coisa assim orgânica, né? Que vai acontecer uma após a outra. Um elemento se dissolve no outro. É assim que é descrito. Até que sobra só o éter, que é o elemento sutil, que é o brilho da mente. Quando esse último elemento, vamos dizer assim, ele também se transfere, aí tem a transferência da consciência. A consciência não se sustenta mais naquele corpo. E aí ela vai para o sonho que ela está tendo. É esse que é o ponto. Por isso é muito importante o momento da morte. Ele vale muito, é tipo assim, é como se fosse assim, multiplicado todas as nossas ações na nossa vida. Se a pessoa viveu 90 anos e ela fez muitas boas ações, na hora da morte, ela tá mal, ela tá com raiva, e isso vai pesar muito. Então, a hora da morte é muito importante que a gente coloque a pessoa numa paisagem positiva. Você gosta de Jesus, cara? Segura na mão de Jesus. Você acha que ele vai te abandonar nesse momento? Fala sério. Então é assim, eu tenho que botar o cara em alguma coisa que fica positivamente dele. E aí ele faz uma passagem muito mais serena, né? Esse que é o ponto aí da hora da transição. A energia de quem está junto também é importante, especialmente quem tem um vínculo kármico mais próximo, uma conexão, né? Filhos, esposa, marido. Então, se a pessoa conseguir manter um mínimo, né, de um equilíbrio, fazer oração, que ela sentir que faz bem para ela, aí ela também vai ajudar, né? Incentivar a pessoa também, você já sabe, né? De tudo que ela puder fazer antes é o ideal, né? Inclusive para quem vai doar o quê? Isso também é muito bom, né? Você fazer muitas doações no período de 49 dias após a passagem. Tudo que tiver de mérito, a gente dedicar e mandar para a conta da pessoa. Todas as moedinhas caem para ela, que é muito importante, especialmente as 3 primeiras semanas, que dá muita diferença para o fluxo mental também. A descrição é assim, a gente vai como se fosse para um sonho. Só que aí você vai escolhendo o sonho. Vai surgindo muitos sonhos na sua mente. Aí você gira num, gira no outro, gira num, gira no outro. São 6 reinos que vão aparecendo ali para nós. E aí tem um que começa a aparecer mais, que é onde você vai renascer. Então, se você conseguir ajudar a pessoa a pôr ela numa mente mais positiva, é melhor a chance, maior a chance dela ter um renascimento positivo, fazer uma passagem mais tranquila. Mas que bom que eles têm você, Edu, né? Oh, A gente tenta, né? E meu quando eu for fazer minha objetivo é exatamente passagem, esse, eu vou, pessoas eu vou morrerem em chamar você de casa, né? paliativista. Morrerem bem. Oi? Bom, quando eu for fazer minha passagem, eu aviso a DAF para você ser minha paliativista. Vamos ver quem vai precisar antes, amigo. Quem vai antes? Eu combinei isso com o Bruno. Quem for primeiro vai ajudar o outro para fazer as Boa, práticas do lado, para ajudar na hora da transferência da consciência, né? É isso aí. boa. Vamos terminar aqui o capítulo, então.
O quarto elo é uma ponte ligando o mundo abstrato e o mundo concreto. Só precisava ler de novo esse cara, que a última frase grandona, ela é a repetição da última frase pequena. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, uma colocação? Acho que a gente está conseguindo ilustrar, né? Melhor assim, com calma, né? Um elo por semana, e a gente Ô, vai Gá, guardando. Pode falar, é, Du. faz um, tipo, sei lá, sou Angelinha aqui de 3, 4 anos. Como é que você resumiria esse elo? Para mim, ele foi o que ficou mais nebuloso ainda, sabe? Sendo sincera. O que a gente está Tipo, falando for agora? dummies, assim. É, esse quarto elo agora. O quarto elo, o melhor jeito de pensar é que você quer estabilizar a experiência. Você entendeu? Eu estou com uma aspiração. Por exemplo, eu gosto de desenhar. Então eu vou atrás de alguma coisa que me ajude a concretizar isso. Então eu vou comprar o papel, vou comprar o lápis, eu vou comprar aquarela, o que for. Eu preciso de algo que estabilize a minha experiência interna. Então, eu estou com vontade de comer carne. Daí eu vou procurar uma churrascaria. Eu estou com vontade, você entendeu? Eu tenho em mim, internamente, algo que eu quero estabilizar fora. Putz, eu preciso falar com aquele meu amigo, senão eu preciso ter um tempo de qualidade, de vida com os meus amigos. Então eu vou marcar uma tarde num cinema, sei lá, num café. Então eu tô com aquilo dentro de mim, que é o Viginana, de uma forma sutil, entendeu? E eu quero estabilizar essa experiência fora. E eu busco meios concretos de estabilizar. Eu quero ler. Eu vou numa biblioteca, eu quero lembrar como é que é isso, do mundo real, concreto e não virtual. Eu quero encostar a mão no livro, sentir o cheiro do livro. Daí eu vou numa biblioteca. Gabi, mais uma dúvida, só para ver se eu entendi Fala, isso. Dani. Essa energia, esse impulso de concretizar algo, mas ainda não concretizei, vou concretizar no quinto elo. É Isso, isso? eu Ou tô eu no barqueiro. chego. Eu tô no barqueiro. O barqueiro não chegou ainda no quinto elo. Ele está indo para. O quinto elo é a experiência dos cinco sentidos, né? Tá. Então, esse Daí é o impulso, corpo. essa energia que Isso é o move. impulso. É porque a consciência dual, Viginana, está buscando agora, ela quer de alguma forma estabilizar aquilo. Agora eu me formei, eu quero um trabalho. Agora eu tenho um trabalho, daí eu quero me casar. Daí eu me casei e agora eu quero ter um filho. Então vamos dizer assim, ela está procurando alguma coisa que estabilize uma experiência. Surge a mãe internamente, ela começa a querer maternar. Daí ela vai atrás de ter um filho. Vocês entendem? Ela está querendo, a pessoa, a virginana, né? O eu ali, entre aspas, está querendo estabilizar aquilo. Quero aprender música, daí eu vou fazer aula, eu vou comprar um violão. Seria assim a sarna para se coçar. Ainda não estou me coçando. Pode falar assim também no popular, né? A sarna para se coçar. É o carro velho lá do Diego, né? Ai, ai, pode ser, é isso mesmo. Você não comprou o carro, você tá só na LX pesquisando lá qual que você vai. Você tá lá no LX, isso aí. Mas você veja que engraçado, né? Ó, como a Iris falou, para vocês verem como que educa. Isso educa, né? Vamos ver se a gente se educa com isso. Porque assim, ó, Duca, que é a insatisfatoriedade, a primeira nova verdade, ela é aquela dupla face, vocês lembram?
da coisa boa e da coisa ruim. Vai ter um filho, tem as felicidades de ter um filho e todas as agruras de ter um filho. Ele ficou doente, você passa mal, entende? Comprou um carro, aí todas as alegrias de ter um carro e todas as ansiedades de ter um carro, de ser roubado, de ser riscado, batido, certo? E que aí eles tinham falado que parece que vem uma coisa alegre quando a gente está buscando alguma coisa, não é verdade? Isso é uma face, a outra é a da sarna. Então as duas faces estão juntas. É isso, porque, eu quero, cara, vamos fazer uma escola aqui, cara, vamos fazer uma clínica. Tem alegria, tem o brilho ali, não tem? Mas vai ter sarna para se coçar, vai procurar, vai ter trabalho, vai ter isso daí e aquilo. É os três animais rodando junto lá. Tem a identidade que quer surgir, quer se estabilizar. E aí depois vem o galo, que é a atividade incessante. Daí vem a cobra, quando aquilo não está funcionando do jeito que queria. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou colocação? Gabriel. Ô, Gabriel. Opa. Oi, Iris. Eu acho que para pensar esse elo, é uma boa ideia ficar nessa frase aqui. É um apego a sonhos e visões. Assim, né, como sugestão, porque aqui a gente tá falando de uma coisa muito sutil ainda, né? Mas pra gente pensar assim, né, quais são os sonhos que a gente tem um apego, às vezes, sei lá, algumas esperanças que a gente tem, que a gente até sabe que são tolas e que a gente continua achando elas bonitinhas e correndo As atrás, às vezes, sei lá. expectativas, é isso aí. É. Hum. As imagens também que estão ilustrando também são boas, ó. Então a gente pode lembrar do barqueiro, ó, querendo chegar em algum lugar que estabilize a experiência. É apego a um sonho, apego a uma ideia, né? Ainda não tem o objeto de apego, mas a gente tem o apego ao apego. A gente quer dar sequência naquilo, né? Mas é o apego ao apego, porque daí eu tenho a sensação de existir. A toda hora o que está acontecendo é que as coisas a gente está querendo ter a sensação de existência, a energia que surge e eu estabilizo aquela energia e eu sinto que eu sou isso. Então a gente vai ver uma pessoa lá que vai ter que aposentar de forma compulsória, como juiz, como desembargador, aos 75 anos, e ele não quer aposentar. Ele não quer perder tudo aquilo que ele se sente que ele é, todo o poder, toda a esfera de comando, todos os assessores, tudo aquilo, de repente, da noite para o dia, já não existe mais. Aí aquela identidade colapsou. Eu que tenho essa identidade maluca de artista, eu fico olhando para esse ponto do concretizar, né? Porque é como se eu falo que essa identidade é um pouco maluca porque a identidade de artista é quase como se fosse uma identidade que nunca se concretiza. Porque mesmo que você faça 1000 quadros e 1000 coisas, sempre parece que é uma coisa que não, né, que não se realiza, assim, no sentido material, sei lá, não, né? E, e eu fiquei pensando, assim, nesse ponto que é que a gente, às vezes, como a gente precisa de coisas materiais para provar aquilo que se é, de alguma forma. Então, né? Não, assim, a gente tem criatividades e sonhos e a gente não se contenta em só ter criatividades e sonhos. A gente tem que de alguma forma fazer aquilo virar material e que é uma loucura, assim, né? É. Os artistas são mais loucos nesse ponto aí. Agora me lembrei do Raul Seixas também. Sonho que se sonha só, né?
Mas sonho que se sonha junto é realidade. Daí você vai concretizando aquilo, né? É, a gente vai gerando uma visão, é isso mesmo. E ela nunca é final. É muito bom isso. Daí a arte ajuda nisso, né? Que não tem uma visão final, né? Mas é bom ter uma liberdade também, né? A arte também tem esse papel de abrir espaços, abrir possibilidades, né? Não ficar preso a um status quo, né? Um modus operandi muito mecanizado, né? Que ela pode nos ajudar nesse ponto também. Esse elo me lembra muito a Marcinha, assim, aliás, todos os elos me lembram muito os ensinamentos da Marcinha. E também, né, acho que tem essa coisa na arte, assim, aquele, aquela sensação de você fazer algo por fazer, a Marcinha fala muito disso, né, de caminhar por caminhar, de estar presente no momento, né, a gente estar no momento que se vive, e não sonhando com o próximo momento, mas aproveitando a presença, né? Então, essa presença nesse sentido de uma consciência Rigpa, no caso, uma consciência mais ampla, mais aberta, sem essa, esse nervosismo, né, de estar pensando no momento seguinte que precisa ser realizado de alguma forma, com algum esforço. Então, né, a gente voltar para esse descanso de estar simplesmente presente onde se está, né? Não ter essa construção, assim. E que na arte vai se manifestar muito como com o quanto a gente tem que aceitar os erros, os acasos, ou até lembrar de quanto era prazeroso quando a gente fazia um desenho sem se importar com o resultado. A gente desenhava porque era legal desenhar quando a gente era criança, né? Então, Você o desfruta resultado do processo, era né? E não está lindo, de preocupado qualquer com o jeito. resultado. É, Aham. E aí, se a gente vivesse a vida dessa forma, nas várias coisas, ia ser mais. Não só mais gostoso, mas também o resultado ia ser melhor também. Porque, enfim, não ia estar cheio daquela expectativa que a gente fica botando em tudo, né? Que eu acho que é esse ponto desse elo, assim, que a gente tá sempre querendo que as coisas se moldem da nosso jeito, né? é. Talvez o maior sofrimento nosso seja esse da gente querer controlar o resultado das nossas ações que estão além do nosso controle, né? Você pode imbuir de uma boa motivação, fazer do seu melhor, mas está muito além, porque são inúmeros vetores, né? Muitas influências, não faz parte, né? A gente não consegue controlar como é que aquilo vai acontecer, vai se desdobrar, vamos dizer assim. Esse é o maior desafio para o praticante, né? É soltar a aspiração de controle pelo resultado de suas ações, né? Você vai fazer o seu melhor, vai estabelecer sua motivação e vai desfrutar do processo da vida, do dia a dia, né? E não esperar alguma coisa. A ansiedade, né, da esteira rolante do hedonismo de buscar alguma coisa que vai vir de fora, né? Um prazer, né? Uma recompensa. Que nem desenho animado, assim, né? Que fica o coelhinho correndo atrás da cenoura, assim, que tá colocada assim num fiozinho lá na frente, né? E a gente sempre busca alguma outra coisa, a gente fica postergando a nossa possibilidade de viver o agora. Serei feliz quando, né? Passar no vestibular. Serei feliz quando entrar na faculdade. Quando arrumar o trabalho. Serei feliz quando casar. Quando tiver filho. Quando tiver uma casa. Quando tiver viajado. Quando morrer. Aposentar, né? Olha como que é, não tem fim. É sempre postergando fora, longe. E aí o nosso vai
Vai ser essa a nossa tarefa dessa semana, pessoal. Todos vamos olhar para a nossa vida e tentar estar presente no momento, né? E se a gente viver o melhor, é isso que dá para fazer. Não tem como, né? Que seja uma outra coisa que não aquilo que já está se mostrando, né? Não é um comodismo também, né? Uma questão de conivência, não é isso, mas é estar disponível para aquilo que a vida está se oferecendo, né? Muito bem, então vamos fazer um pouquinho de silêncio e a gente faz a dedicação. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandan Jummene Jingbo Tenpa Yoring Nepa Dan Tenpa Zingpe Che Bundan Kutsen Jalsen Danger Chi Dusun Sanje Guru Rinpoche No Drukunda De Wachen Poichan Barche Kunsel Dudun Drakpo Tsa Sola Demso Jingji Lap Tu Song Ji Nan Sangwe Barche Ji Wadan Sanpa Nunji Dru Barchi Ji Lo Om Benzra Guru Fema Siddhi Hum quem look Josum Ring Luche Zanding Sassun Chapar Peldrojo Josun Namwadan Midraudo Sun Gile Show. Então, muito obrigado, pessoal, de novo, mais uma vez. Alegria. Boa semana para todo mundo, boas práticas. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, tchau, Mais gente. Obrigado. envolvida é Boa bom. noite. Obrigado.